E aí, aqui é o Will e hoje nós vamos falar sobre 300, filme de 2006, dirigido pelo Zack Snyder. Mas, antes de irmos para Esparta, eu peço para você se inscrever, dar um like, apertar o sininho ali para ter mais notificações. Então, com isso, vamos lá! Muito bem, 300 do Zack Snyder é baseado no 300, o quadrinho do Frank Miller, que por sua vez é baseado em 300, né, a história real dos espartanos contra os persas, né, em Termópilas, né, os portões quentes lá da Grécia. Dito isso, né, o que é a primeira coisa que a gente tem que conversar um pouco aqui, né, antes de chegar no filme em si, chegar mais ou menos da onde que vem isso daí, né? Os persas, eles tinham um império muito gigantesco, né? Ele alcançava até perto do Egito, ou Egito até mesmo. Então, realmente, era muito grande. E eles acabavam, né, volta e meia, entrando no mundo helênico. No lado leste do mundo helênico, eles até dominaram algumas cidades gregas naquele momento já. E estavam tentando invadir Atenas em um certo momento. No segundo filme isso aparece, né? O Dário II, se eu não me engano é Dário II, eu não vou saber isso agora de cabeça. Ele acaba sendo morto, eu acho, nessa batalha, ou algo só derrotado mesmo, no mundo real. E o Xerxes, ele vai invadir a Grécia, né, para se vingar da morte do Darius, né, que era o pai dele. Tudo bem, né? A partir daí, né, que é o contexto histórico para a guerra, né, Esparta é uma das cidades-estados gregas, né? E manda ali seus 300 espartanos ali para enfrentar a primeira onda de ataques ali que vai acontecer perto de Termópilas. Por que são só 300, né? Em Esparta, né, existiam os Éforos, que é um conselho ali composto de 5 caras, né? Que eu já vou falar como isso funciona no filme e tal, tudo bem, mas tô falando do mundo real agora. Esse conselho acabou indo contra a ideia de Esparta entrar na guerra com toda a força, então foi enviado, né, o Leônidas foi só com a sua guarda real, uma galera assim mais próxima dele para esse confronto. Ali também foram alguns gregos, acho que ao todo deu uns 7.300, 7.500 ao todo, assim, pelo que se calcula, junto com os 300 espartanos. No final eram uns 300 e mais uma meia dúzia ali que sobreviveram. E então estiveram ali a batalha final, depois de alguns dias ali segurando o exército persa ali naquela posição, né, na posição de Permópolis, né, aqui ao norte de Esparta. Por que todo esse contexto é importante, eu acredito, né? Para se entender aí onde que a gente está situado na história, eu tenho que dizer que isso é 480 antes da Era Comum. Então é muito tempo, né? São 2.503 anos atrás. Então é tempo pra cacete. E uma das pessoas que relata esses eventos, né, além dos documentos próprios persas e de outros documentos aí que a gente vai encontrar, e também, é claro, evidências da batalha em si que vão estar lá naquela região, a gente também tem, né, o Heródoto, né, que ele é o fundador aí, digamos assim, muita gente chama ele de o pai da história. Isso não faz exatamente muito sentido, mas ainda assim ele tem esse reconhecimento por aí, porque ele é o primeiro a escrever puramente sobre história. Mas um detalhe sobre Heródoto, no fato dele escrever sobre toda essa guerra entre o mundo grego, né, o mundo helênico e Pérsia, né? Um detalhe que deve ser levado em conta e que eu tenho que comentar é que o Heródoto ele nasceu 485 antes da Era Comum. Ou seja, quando estava acontecendo Termópilas, ele tinha 5 anos de idade. Quando acabou as guerras entre a Grécia e a Pérsia, né? Ele provavelmente já devia ser criança ainda, sabe? Tipo, criança, adolescente, por aí. Então, ele não é exatamente a mega fonte infinita cósmica. O Heródoto, ele basicamente pegou de outros poetas e outras pessoas ali que de fato testemunharam esses eventos, ou diretamente ou indiretamente, e a partir dessas pessoas ele acabou, né, criando aí parte ali dos seus relatos sobre a história helênica. Então é só para ter isso. Tanto que ele diz, por exemplo, que tinham 3 milhões de persas, só que ele nem tava lá. Então, né?
Mas é claro que o número era muito grande, era realmente absurdo, era tipo 180 mil persas contra o exército helênico, que era bizarramente menor, mas isso aqui é só pra gente ter aí um contexto. Partindo daí, o Frank Miller criou, né, o quadrinho ele vai para um lado mais artístico, ele tem uns designs que eu não sei se até que ponto eu acho legais, mas quando ele chega no cinema é realmente impressionante e se tornou provavelmente o filme mais icônico aí do Zack Snyder, né? Então, partindo aí desse pressuposto, vamos falar aí da sinopse que eu já falei, na verdade, né? Os espartanos estão ali bloqueando o Termópilas. No contexto do filme, e agora já falando um pouco de roteiro, é claro que tem algumas diferenciações e tal, né? O próprio Leônidas, a gente não tem exatamente todos os detalhes da sua personalidade, o que, que ele fazia, que ele comia, etc. A gente não tem noção disso exatamente. Já que o Dilius nos dá uma boa noção da personalidade do Leônidas, já que ele era um cara muito próximo a ele. Partindo aí disso, né? O roteiro, ele é bem costurado. Ele é muito suave. Você vê o que vai da onde a onde. No entanto, é um roteiro que exige que você conheça certas figuras. Então, se você não conhecer já de cara, né, os Éforos, por exemplo, você vai imaginar que eles são aquilo do filme, né? No filme, eles são retratados assim como caras deformados e tal. Assim como o próprio Eufyates, que é o cara que trai a Grécia, né? Trai o mundo helênico. Ele é registrado aí em todo quanto é lugar. E ele é interpretado ali por alguém, né, colocado ali como um corcunda, com problemas para se movimentar e tal. Por que eles são colocados dessa maneira, né? Eu vejo isso, né, pelo menos, como uma coisa um tanto shakespeariana, e como Shakespeare registrava reis, que ele considerava falhos e tal. Então aqui a gente vê, né, a feiura interna se representando pela feiura externa. É lógico que é engraçado em um certo ponto, não engraçado o estado desses personagens, mas como o Leônidas ele interage com o Eufyates a primeira vez que ele encontra ele. O Leônidas trata ele com relativo respeito e diz para ele que ele não pode servir e tal, e o Leônidas vai indo embora. E o Eufyates diz, você cometeu um erro, Leônidas, e tal. Quando o Leônidas ele desce para baixo, assim, sério, não é nem 10 segundos que ele cruzou com o Eufyates. O Eufyates foi lá para avisar que tem um lugar ali que dá pros persas flanquearem eles, né? Mas o Leônidas não quis ouvir ele. Não quis se importar com isso. Aí, quando ele tá descendo a rocha, ele fala, melhor ninguém falar dessa passagem pros persas. Que merda que o Leônidas está falando? Que merda que o Leônidas está falando? Tipo, ele acabou de falar com o cara, que ele acabou de deixar puto um cara que sabe onde fica o negócio. Aí o Leônidas me vem descendo da montanha ali falando, não, mas tomara que ninguém fale disso daí. Que merda é? Esse é o único detalhe do roteiro que é realmente, você fica tipo, ok, porque está falando isso daí, né? Não faz lógica nenhuma. Agora, os diálogos desse filme são simplesmente épicos. É claro, é um filme épico, né? É um filme do gênero épico. Mas eles são épicos no sentido que eles são icônicos. A gente vai... nossas flechas vão bloquear o sol, então vamos lutar na sombra. Meu joelho está machucado, por isso não posso me ajoelhar. Você vai encontrar muita água e terra lá embaixo. Isso aqui é Esparta. Eu só estou indo dar uma volta com minha guarda pessoal. E etc. Então você lembra de tudo isso. Isso é um negócio que fica muito marcado na sua mente enquanto você está assistindo 300 e muito tempo depois. A direção do Zack Snyder aqui é como sempre, ele usa muita câmera lenta, né? Só que aqui simplesmente combina. Ele é um cara que ele não corta as cenas de ação, ele deixa você ver tudo. O Zack Snyder não é o tipo de diretor que vai fazer aqueles 1 milhão de cortes e coloca a câmera na cara e tal. Principalmente pra luta corpo a corpo é uma bosta. Uma bosta. E ele não faz isso. O Zack Snyder não faz isso. É incrível. Você vê cada detalhe dos movimentos pra ver que a coreografia é fantástica. É claro, se você for pensar do ponto de vista histórico, né? Que, por exemplo, os espartanos aqui dentro do filme do 300, eles estão na falange, né, com o escudo e a lança,
e eles ficam abrindo a falange pra dar golpes, isso não tem lógica. Eles não abrem a falange no mundo real. Só que você tem que pensar, né, de novo, é um filme baseado no quadrinho, não necessariamente no evento histórico. Exatamente, né, é mais ou menos e tal, né? Então, já fica por aí, né? Uma coisa pra se comentar. Seguindo daí, você vai ver que as batalhas são simplesmente muito de encher os olhos, os diálogos são de encher os olhos, assim, você... cada movimento do personagem você percebe o tempo todo. No entanto, uma decisão da direção, que é uma decisão que até hoje é um tanto controversa a respeito de 300, é o fato do figurino dos próprios espartanos. Porque eles não usam armadura, eles chamam de armadura, isso que é absolutamente hilário. O próprio Leônidas chega pro Eufyates lá quando ele encontra ele e fala, você tem uma armadura, né, nossa, grega, né, dos espartanos. Que armadura? Eles usam um escudo, uma tanguinha, uma tanguinha, lança e uma espada. E um capacete, né, mas tipo, essa é a armadura. Besteira, né? Os espartanos, eles podiam até ter armaduras mais leves, mas zero armadura como é aqui que eu saiba não, né? Aí é demais, né? Isso foi um pouco controverso na época. Eu acho que isso foi feito mais porque talvez no quadrinho seja assim, mas ainda assim é meio esquisito às vezes. A estética não ficou ruim, tá? A estética faz bastante impacto na gente, não fica horrível. Mas é de se estranhar quando você para pra pensar. Enquanto você tá assistindo, tá tranquilo. Agora falando um pouco aí, já falando um pouco dos atores, o Rodrigo Santoro aqui, não parece o Rodrigo Santoro, que ela fazendo Xerxes, mas é muito legal. Mesmo ele com a voz modulada e gigantão, ele tem uma presença, ele tem um impacto. Mesmo no filme Sequência, que é um filme já que a gente vai comentar mais pra frente, né, em outro vídeo. Mesmo no filme de sequência, ele tem uma presença muito grande, assim, não só pela altura, assim, como ele fala e tal, as joias, ele é um cara bem imponente, assim, é bem interessante ver o Xerxes na tela. Os outros atores aqui, os outros 3 atores aqui que eu vou destacar mais, né? É a Lena Headey, que faz a Rainha Gorgo, o próprio Gerard Butler, que faz o maldito Leônidas, né? O cara mais badass ever, né? E o Michael Fassbender tá aqui. O Michael Fassbender tá aqui fazendo o vou ler agora. Cetelius. Eu não lembrava o nome dele no filme, porque eu acho que nem me lembro de ter sido dito no filme, na verdade. Eu não me lembro mesmo. Mas ele é um dos espartanos que tá ali. É engraçado que nesses filmes em que o Michael Fassbender tá começando a ganhar uma popularidade, dá pra ver o quanto ele se esforça pra ganhar essa popularidade e finalmente ter esse nome grande aí que a gente tem hoje no Michael Fassbender, né? Então, a direção é bem redondinha, os atores, todo mundo tá muito incrível. Assim, todo mundo manda bem, assim, no que... você tem que entender o seguinte aí, de novo, falando sobre a atuação, né? Falando inclusive sobre a direção do Zack Snyder, ao mesmo tempo, né? Você precisa entender que isso é uma questão de contexto, né? No contexto desse gênero, desse estilo de filme, inclusive do próprio 300 ali, funciona muito bem, né? São atuações muito bem acertadas dentro desse contexto e também o próprio diretor, né? O próprio Zack Snyder, ele acerta muito a mão em como ele trata os espartanos, em como ele constrói toda essa lenda deles, assim, visualmente. Porque o roteiro tem lá escrito ali o monólogo, por exemplo, o monólogo do Dilius. Mas esse monólogo, o Dilius, inclusive, ele existiu também. O monólogo dele, ele não tem nada imagem, né? Não tem nenhuma imagem. Como o Zack Snyder trabalha essas imagens é muito bom. É muito estilizado. E isso ajuda ainda mais pensando que era um quadrinho. Então fica mais bonito ainda o fato de ser todo estilizado. As cores, assim, cores muito avermelhado, né? Mas é muito vivo ainda, de certa maneira, assim, de certa maneira de se descrever. Muito, muito interessante. A trilha sonora é simplesmente indescritível. Aquilo lá faz teu coração bam, 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 bam. Muito tesão. Então, dito todo esse conjunto da obra aí, pensando que esse filme é um filme épico de 2005, baseado num quadrinho,
dirigido de uma forma bem estilizada para já justamente acho que fazer essa rima com a linguagem do quadrinho. A minha nota para 300 é um 9 de 10. E é uma nota, tipo assim, bem alta, bem épica, assim. Ele só não tem uma nota mais alta, porque em certos momentos do filme, você acaba percebendo no corte que existe, né? Eu acho que não existe uma versão estendida. Mas você sente que falta coisa ainda. Você sente que falta algum outro contexto. Você sente que... É como se você pegasse um trecho da Ilíada, né? Um trecho da Odisseia. E você pegar só aquele trecho pra ler. Parece que faltam coisas ali. Tudo bem, a sequência que vai vir muitos anos depois, ela tenta dar umas complementadas aí. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas essas complementadas eu acho que não são o suficiente, porque já foi muito tarde, né, para elas aparecerem, né? Então, é isso aí. Então esse um pontinho é por isso, né? E por essas inconsistências, porque sério, quando o Leônidas desce dali fazendo comentário que, obviamente, o Eufiotes que vai entregar ele, é muito... né? Tudo bem que na época, né, pensando não na época do filme, mas na época 2.500 anos atrás, praticamente, na época eu não tinha como ele saber isso, mas... eu não tô dizendo que o filme é histórico nesse sentido. Eu tô fazendo essa analogia pra fazer uma piada. Tudo bem que na época seria a primeira vez que esse truque seria feito, digamos assim, esse truque de traição. Mas a essa altura, você assistir isso é bem tosco, assim, ver ele falando desse jeito. Não funciona. Tem esse daí e detalhes de que parece que podia ter mais coisa. Inclusive, tem uma cena... ainda perto, no finalzinho, acho que é o final do primeiro ato, ou começo do segundo, não sei, em que eles estão começando a construir um muro ali, um muro que eles colocam do lado de Termópilas para tampar a única passagem que tem ali. E esse muro é feito de corpos, né, parcialmente. A gente não sabe de onde que vieram esses corpos, tipo assim, não tem uma cena de batalha antes, só tem depois. Né? E parece que várias cenas de batalha, parece que falta cenas de batalha, mesmo tendo bastante. Não tô dizendo que tem pouca batalha não, tem bastante no filme todo. Mas ainda assim você sente que parece que foi cortado uma aqui, parece que foi cortado outra aqui. Entende? Parece que ou é falta de orçamento, ou tem uma versão estendida que a gente nunca vai ver, que tá aí mofando em algum lugar dentro da... É Warner que fez esse filme? Eu não sei. Warner nada, é Legendary Pictures, mas tudo bem. Então é isso aí. Essa foi minha crítica de 300 de 2006. Caso tenham gostado do vídeo por alguma razão, motivo ou circunstância, peço que dê uma olhada aqui nos links na descrição. Ali tem links pro canal secundário, ali o canal de games, né, que é o canal Pancho Games. Se você quiser ainda mais ajudar mais ainda que o canal Exocromia, eu peço que você ajude ali também, caso o seu coração esteja muito aberto ali no financiamento coletivo, porque as coisas estão bem difíceis. Se você não gosta tanto de cinema, mas por acaso caiu nesse vídeo, dê uma olhada lá, que também tem no Pancho Games, também tem um financiamento coletivo de lá, e também tem coisas muito legais naquele canal. Então é isso aí, valeu!